Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, de acordo com as dúvidas, eu vou fazer esse videozinho aqui com vocês, né? A gente vai corrigir a nossa última atividade, atividade 5, e aí a gente aproveita e vai estar tirando as nossas dúvidas sobre o movimento, né? Lembrando a vocês que a gente já deu, né, uma sintetizada com as nossas conversas. Mas aí a gente vai fazendo passo a passo cada exercício, que aí vai ficar mais fácil vocês entenderem como é que vai estar funcionando toda essa dinâmica, né? Da questão do movimento, que é uma questão bem simples, né? O corpo ele entra em movimento e a gente analisa hoje, né, no movimento uniforme, três bases, que é o deslocamento, a velocidade e o tempo. A gente olha o movimento por essas três grandezas, tá? Naquele documento que eu mandei para vocês, mandei no grupo, eu mandei na atividade anterior, eu sintetizei cada uma, né? Na verdade, a gente só trabalha com uma fórmula desse movimento, né? Mas aí eu desmembrei ele em três fórmulas para ficar mais fácil nesse nosso momento, né? Que aí até vocês irem adequando, que daqui a pouco isso vai ficar tranquilo na cabeça de vocês, vocês vão ver que não vai ter dificuldade nenhuma e é até muito prazeroso trabalhar com movimento uniforme, né? E aí a primeira dúvida que estava surgindo, a velocidade média, o que é velocidade média, né? A velocidade média, a gente não vai trabalhar ela não, vou fazer um vídeo para semana que vem. Na próxima semana a gente já vai estar trabalhando a velocidade média de forma mais tranquila, tá? Eu só quero que vocês se atentem a essas três vertentes: deslocamento, velocidade e tempo para o movimento uniforme. Então, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a resolver as questões que estavam aqui, que eram para ser entregues hoje. Olha só. Um móvel de velocidade constante igual a 20 metros por segundo parte da posição 5 metros de uma reta numerada e anda de acordo com o sentido positivo da reta. Determine a posição do móvel depois de 15 segundos de movimento. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os dados do problema, tá? E aí, quais são os dados? Eu tenho a velocidade, eu tenho a posição inicial e tenho o tempo, que é 15 segundos. Então, assim, o legal é a gente colocar já as letrinhas, né? V igual a 20 metros por segundo, o tempo igual a 15 segundos. Depois eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer com esses 5. E o que ele pede? Ele pede a posição. E aí, para fazer a posição, a gente vai pegar a fórmula que tem lá naquele arquivo que eu passei para vocês, das equações do movimento, D igual a V vezes T. Ou uma dica, Deus vê tudo. Então, se você quer saber o D da distância que é te pedido, D é igual a velocidade, que é 20, vezes o tempo, 20 vezes 15, 300, tá? 300 metros foi o que ele andou, entendeu? Mas é a posição dele? Não, ele andou 300 metros, mas ele saiu da onde? Ele saiu do zero? Não, ele saiu do 5, né? Então, o que eu vou fazer assim? A posição dele vai ser o quê? 300 mais 5, 305 metros. Toda vez que ele não partir do zero, toda vez que ele partir de um número falado aqui, igual aqui foi 5 metros, eu vou pegar esses 5 metros aqui, ou qualquer outro número que seja, e vou adicioná-lo no final, porque 300 foi o quanto que ele andou. Mas como ele não partiu do zero, ele está mais 5 metros. Entendeu? Então, vamos lá para o próximo. Um homem sai da posição 15, olha só, ele também não sai do zero, sai da posição 15, de uma pista de caminhada e anda até a posição do 875 metros, mantendo-se uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Sabendo disso, determine o tempo gasto para completar a caminhada. Então, olha só, se a gente for pegar lá pela fórmula, você tem dois deslocamentos, vou colocar aqui, I de inicial, igual a 15 metros, 800 e de final, que foi 875
metros. E a velocidade dele, que também está toda aqui, olha só. Aqui, que foi 2 metros por segundo, certo? E ele quer saber o tempo. Lá pelo documento, a gente vai estar dando uma olhada, né? Que tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade. Só que é o seguinte, a dificuldade desse exercício é saber quanto que ele andou. Ele não andou 875 metros. Por que ele não andou 875? Porque ele não partiu do zero, ele partiu do 15. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? 875 menos 15. 5 para 5, nada. 1 para 7, 6. 8 para nada, 8. Então, aqui vai ser igual a 860 dividido pela velocidade que está aqui, ó, que é 2. 860 dividido por 2, 430 segundos. Então, ele demorou, né, para dar esses 860 metros, 430 segundos, tá? Mas lá no finalzinho eu vou dar mais uma instrução sobre essa questão do posicionamento. Mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, quando ele não me dá um posicionamento inicial, eu vou considerar ele 0. Se ele me der, tá? Eu vou ter que pensar sempre de duas maneiras. Ah, Jefferson, quando eu somo, quando eu subtraio? Eu vou somar quando ele vai me pedir a posição. Porque a posição que ele parou, ele começou no 5 e andou mais 300 metros. Quando eu quero saber o quanto que ele andou, que foi o caso do número 2, eu vou subtrair um do outro, tá? Então vamos lá para a próxima questão. Uma lesma percorre 4 metros para chegar numa flor. A lesma parte de uma velocidade constante de 3 centímetros por segundo. Determine quanto tempo em segundos a lesma gasta para chegar à flor. Bom, o que a gente vai fazer? A distância, ela me deu aqui, que é 4 metros. E a velocidade, que é de 3 centímetros por segundo, está aqui. E ele quer saber o quê? O tempo. Bom, a gente já tem que observar uma coisa aqui muito interessante, que é o seguinte, olha só, aqui não está centímetro por segundo, aqui está em metros. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ou essa velocidade para metros por segundo, ou essa distância para centímetros. Tá? Qualquer um dos dois. É mais fácil, tá? Eu transformar essa distância para centímetro. Porque olha só, aqui eu só vou multiplicar por 10 em 1000, né? E nesse caso aqui de baixo, que é da velocidade, teria que outra regra. Então vamos aplicar essa regra aqui que é um pouquinho mais fácil. Lembra como é que eu transformo de metros para centímetros? Né? Centímetros eu vou multiplicar por 100. Então, 4 metros são 400 centímetros. Certo? Até aqui? Então, vamos lá. Agora só vai pegar a fórmula. Ele não te pediu quanto tempo? A fórmula do tempo é o quê? Tempo é igual a deslocamento dividido pela velocidade. Então, olha só. O tempo, a distância, é 400 dividido por 3. Faz aqui no cantinho. 4 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. Abaixo 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Abaixo o próximo. 10 dividido por 3, 3 para cá 1. A gente sabe que vai dar, né, uma dízima periódica, que vai dar 133,3. Aí a gente bota o tracinho aqui, que vai dar uma dízima periódica. Segundos, certo? Agora vamos lá para o número 4. Um automóvel faz um percurso O percurso, quando ele fala em percurso, ele está falando o quê? Está falando em distância. Então, ele percorreu uma distância de 240 quilômetros, com a velocidade média de 60 km por hora. Aqui chegamos a um quesito. Trate velocidade média só como velocidade, tá? Até porque a velocidade média num movimento de velocidade constante é a mesmíssima coisa. Então, assim, trate distância e velocidade,
Pronto, sem problema nenhum, tá? E ele novamente, né, me faz uma pergunta sobre o tempo, tá? E aí a gente vai lá. Tempo é igual a distância dividido pela minha velocidade. Tempo é igual a 240 dividido por 60. Corta aqui. 24 dividido por 6, 4. Então, essa viagem demorou 4 horas. E vamos lá. Então, finalizamos os 4 exercícios que deram base para a atividade 5, né? Que foi uma atividade que a gente voltou a trabalhar com os movimentos, a gente vai continuar neles ainda há algum tempo, até que assim, as dúvidas realmente a gente consiga até mesmo estar aprimorando cada dia mais isso aqui. Mas tem 2 coisas que eu quero falar com você. A primeira é sobre, olha só, vou pegar a régua e vou fazer o seguinte, olha só. Vou traçar 20 centímetros. Aqui 20 centímetros. Tracei 20 centímetros aqui com a régua. Certo? Aqui foi o 0, aqui foi o 20, não é isso? Mas vamos supor que a minha régua esteja quebrada. Eu só consigo ler a partir do 6. Que ela quebrou lá para trás. Então aqui tem que dar o quê? 26. Foi essa a principal dúvida, ou seja, quando ele parte do 0, está aqui, e está lá no 20. Ele andou o quê? 20 metros. Foi aquela a nossa dúvida de lá do exercício lá do número 1, né? Aí, olha só, ele andou 300 metros. Então, se esse ponto aqui for 0, esse ponto é 300. Vamos colocar assim, certo? Só que ele partiu do 0? Não, ele partiu do ponto 5. Vamos colocar aqui com 3 aqui, ó, 5. Então, se ele andou 5 para cá, eu tenho que andar, né? Se ele partiu daqui, olha só, eu tenho que medir aqui os 20 centímetros de novo. Olha só, aqui numa escala, a gente está fazendo numa escala. Olha só. E aqui deu o 305. Então, se ele começa no 5, né? Ele termina no 305. Se ele começa no 0, ele termina no 300. É como se fosse igual o horário de... Se a gente fosse fazer isso com o tempo, dá para fazer com isso com o tempo? Dá, a gente faz isso todos os dias quando a gente tem aula, né? A primeira aula não vai de 7h30 a 8h20, são 50 minutos. Se eu começar a contar 50 minutos a partir daqui, não vai ser de 8h20 às 9h10. E depois, de 9h10 às 10 horas. Depois a gente faz um tempo, né? E o nosso tempo é de quantos minutos? 20. Aí eu boto aqui, ó, de 10 horas a 10h20. Depois, de 10h20 a 11h10. De 11h10 ao meio-dia. E de meio-dia, né, ao que seria 12h50, né? Vocês têm uma alteração de horário, né, de 10 minutos a menos na última aula. Então, isso são os intervalos. Eu vou começar a contar da onde que eu estou. Se ele não me dá nenhuma informação, eu começo do 0, fica muito mais fácil. Mas se ele me dá uma informação, se eu começo do 5, se eu começo do 15, eu vou ter que ver o quanto que ele está andando. É só a gente parar um pouquinho, pensar um pouquinho e vai dar tudo certo, tá? Uma segunda coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte. A gente vai ter algo importante aqui, né? Que são as transformações. Eu vou trabalhar com 2 transformações muito importantes, que são as transformações, né? Eu tenho que transformar primeiro em quilômetro por hora para metro por segundo. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar um exemplo. Quando eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo, eu pego o valor e divido pelo valor de 3,6.
E quando eu passo de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço o contrário. Eu multiplico por 3,6. Uma regrinha muito bacana da gente estar lembrando. Tá? Ó, 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora. Né? Eu passei de metros por segundo, né, para quilômetros por hora. Né? A gente pode fazer que 72 quilômetros por hora é igual a 20 metros por segundo. Por que eu faço isso? Porque eu não estou passando de quilômetro para metro por segundo, então aqui eu divido por 3,6. E daqui para cá, eu multiplico por 3,6, tá? Por que a pergunta é sempre, por que é 3,6 esse fator, né? Hora eu divido, hora eu multiplico. Né? Porque uma hora tem 3.600 segundos, né? E 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, se eu divido o 3,6 por 1.000, dá a minha razão, que é 3,6. Eu sempre tenho que lembrar o seguinte, quando eu multiplico ou quando eu divido. Tá bom, pessoal? Então, qualquer coisa, estamos aí. Um grande abraço. Até a próxima.